Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, aqui da Unipaz Santa Catarina, Florianópolis, quando nós vamos estar conversando com a nossa convidada do dia, a nossa astróloga Rosa Cris, que vai estar conosco nesse programa de hoje, falando sobre o momento atual que nós estamos vivendo, o momento especial que a gente está vivendo. É um ponto de conexão que nós estamos sentindo, né? Que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo, no nosso planeta. E a Rosa Cris vem conversar com a gente a respeito desta atualidade de que nós estamos vivendo no mundo, para que nós possamos entender um pouquinho sobre o que a Unipaz está trazendo para nós aqui no Brasil, a formação holística de base online. Nós vamos ter nesse formato online para ampliar e aproximar muito mais as pessoas nesse momento que a gente está atravessando na nossa vida, na nossa conexão. Então, estou aqui aguardando a Rosa Cris para que ela se conecte conosco nessa noite, né? Aqui na nossa região está friozinho, a respeito da formação holística de base e desse assunto maravilhoso que a Rosa Cris vai trazer para a gente. Boa noite, Rosa. Boa noite, Annelise. Boa noite, Unipaz Santa Catarina. Seja, Queridos participantes, estamos aí. seja bem-vinda, Rosa. E nesse momento que você adentra a nossa live, esse espaço que nos conecta no tempo, né? Nas energias que nós não podemos ver e elas estão aí, estão aqui, nós estamos nos vendo em tempo real, né? Vamos iniciar então a nossa live fazendo uma holopraxis para que a gente possa fazer o alinhamento desse momento, essa conexão, que é bem importante nesse estado das coisas, nesse momento do mundo, nesse momento do universo. Duas célulazinhas desse universo, aqui no sul do nosso planeta, né? Se conectando, se unindo para acender várias luzes. E que todas as pessoas que adentrem a essa live ou que assistam essa live em outro momento possam sentir essa energia dessa chama que está vibrando tanto no meu coração aqui quanto no seu coração aí, né? Então vamos respirando, alinhando a nossa coluna, colocando os nossos pés no chão de preferência para fazer o nosso aterramento, pois que estamos aqui nesse instante para vibrar pela paz, vibrar pela unipaz, sentindo e levando essa bandeira, esse conhecimento, essa chama ao coração de tantos quantos puderem tocar e sentir esse instante. Respirando, vamos respirar em 4 tempos, segurar a respiração em 4 tempos e soltar em 4 tempos. Vamos lá, puxando o ar, soltando. Mais uma vez,
Vamos puxando o ar e a energia para dentro dos nossos pulmões, sentindo essa energia fazer toda a volta nos nossos pulmões. E mais uma vez agora, conectando e ligando todos os nossos sentidos aqui e agora, para que possamos aproveitar e mergulhar nessa conversa, nessas explicações que a nossa querida amiga de Chapecó vem trazer para nós. Sejam todos muito bem-vindos, vamos abrindo os olhos, sentindo o momento presente, sentindo a luz, sentindo a energia que se formou à nossa volta, cada um no seu lugar, cada um na sua cidade, na sua casa, onde quer que esteja nos ouvindo nesse instante. Eu vou brevemente fazer aqui a apresentação, né, do que é o assunto de hoje, e a nossa amiga vai nos, nos brindar, nos explicar o que ela tem falado ultimamente muito a respeito, mas eu vou falar agora bem rapidinho sobre a formação holística de base, que é o nosso pilar hoje da Unipaz, no Brasil, aqui no sul do estado, no sul do Brasil, né? Nós estamos aqui no sul, na parte sul, somos as duas últimas unidades aqui no sul do nosso país. E nós queremos trazer a luz para todas as cidades, para todas as unidades que estão convidadas, porque a nossa formação holística de base será online, né? Nós faremos online. Teremos 2 encontros presenciais apenas, que serão para que a gente possa reafirmar esse laço, essa continuidade. Um que vai acontecer em 2027, agora eu estou sem a data aqui, mas está lá no site, depois no Instagram da Unipaz, dá para a gente conferir. E o último que vai acontecer no final com a nossa transformatura nesse caminho. Então, são 15 meses que nós vamos estar caminhando juntos online e teremos apenas 2 encontros em 2027, um na metade do nosso percurso e outro no final. Então, nós vivemos um tempo de grandes transformações. A humanidade, ela alçou voos extraordinários na tecnologia, comunicação, ciência, mas ao mesmo tempo a humanidade está enfrentando desafios profundos em relação à saúde emocional, aos relacionamentos e ao sentido da vida e à construção de uma cultura de paz, né? Estamos vivenciando guerras aí, guerras econômicas, guerras tarifárias, guerras físicas, guerras violentas. E é justamente nesse contexto que a Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, vai oferecer essa formação holística de base como um caminho para o desenvolvimento humano que vem transformando vidas há décadas em diversos lugares do mundo. A formação holística de base não é apenas um curso, uma formação que você faz. É uma jornada de autoconhecimento, uma jornada interna, de ampliação de consciência, de reconexão com aquilo que existe de mais essencial em cada ser humano. O principal propósito da Unipaz é contribuir para a formação de pessoas mais conscientes, mais equilibradas e mais capazes de construir relações harmoniosas consigo mesmas e com os outros, com a natureza e a sociedade. E a proposta pedagógica da Unipaz está
fundamentada na visão holística, que compreende o ser humano em todas as suas dimensões, física, emocional, mental, social, ecológica e espiritual. Essa visão nos convida a superar fragmentações e perceber a vida como uma grande rede de interdependências. Ao longo dessa formação, os participantes terão contato com temas fundamentais para o desenvolvimento integral do ser humano, como autoconhecimento, comunicação consciente, inteligência emocional, cultura de paz, ecologia, espiritualidade, ética, liderança colaborativa, educação para a vida, sustentabilidade e práticas integrativas que favorecem o equilíbrio e o bem-estar. Mais do que transmitir conhecimento, a formação holística de base proporciona experiências, vivências que permitem integrar a teoria com a prática, a razão com a sensibilidade, o conhecimento com a sabedoria. E nós vivemos esse período em que muitas pessoas sentem necessidade de encontrar novos referenciais para suas vidas. O excesso de informação, a aceleração do cotidiano, as incertezas econômicas, sociais e ambientais têm gerado uma ansiedade, insegurança e uma sensação de desconexão. Por isso, o trabalho de base da Unipaz torna-se hoje muito necessário e atual. Quando nós falamos em paz, nós não estamos nos referindo apenas à ausência de conflitos. Falamos de uma paz que nasce dentro de cada pessoa. Uma paz que se manifesta através do respeito, da escuta, da cooperação, da empatia e da capacidade de reconhecer a humanidade presente em cada ser. A cultura da paz começa nas pequenas escolhas do dia a dia, começa na forma como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. A Unipaz acredita que não haverá paz duradoura no mundo sem uma construção de paz interior e também acredita que não existe transformação social e verdadeira sem a transformação humana. Por isso, a formação holística de base oferece esse espaço seguro para reflexão, aprendizagem e crescimento. E isso não pode ser rápido. No mínimo, os 15 meses, eles já foram muitas vezes estudados. E para que se aprenda e se internalize o conhecimento, nós precisamos de um tempo para digerir esse conhecimento, né? Então, o espaço entre um seminário e outro é fundamental para que as coisas se acomodem no nosso cérebro, para que a gente chegue no próximo seminário com vontade de entender um pouco mais. Então, a turma da Unipaz, turma 21, surge com mais uma oportunidade para aqueles que desejam trilhar esse caminho de expansão de consciência. Em um momento histórico da humanidade, marcado por polarizações, intolerância e desafios coletivos. Então, a paz não é uma utopia. Se você sente o chamado para aprofundar seu conhecimento e desenvolver novas formas de compreender a vida e contribuir por uma cultura mais humana, solidária e pacífica, a formação holística de base da Unipaz é muito importante nessa jornada. Então, que possamos ser agentes e transformadores. E é com grande alegria que a Unipaz Chapecó se juntou a nós nesse intento, né? Neste movimento. Por quê? Porque a união de forças é muito importante. Então, nós adiamos um pouquinho a nossa abertura da nossa formação para abrir espaço para mais aprendizes, para mais pessoas. E como estamos online, nós temos condições de atender a todos que vierem de bom coração e de boa vontade, para que todos tenham vez, voz e oportunidade de estar conosco. É com grande alegria que a gente vai receber, então, a Cris
a Rosa Cris, astróloga, educadora, e atualmente está presidente da Unipaz Chapecó, que é dedicada aos estudos dos ciclos da vida, da consciência humana. E a Rosa Cris desenvolve esse trabalho que integra conhecimento, sensibilidade, espiritualidade, e vem nos trazendo esses potenciais desafios do momento presente. Então, que nós possamos recebê-la, seja muito bem-vinda, Rosa Cris. É uma honra contar contigo agora e passo a você a palavra, né? Mas, em primeiro lugar, eu vou já deixar uma pergunta para que você comece a falar para a gente, porque foi o que me moveu a pedir essa live para que nós pudéssemos explanar. Na live gratuita que nós fizemos no dia 16 de maio, você estava conosco e você falou sobre esse momento do nosso planeta, da nossa vida, do universo, né? E isso me chamou a atenção, esse ponto de mutação que você falou. E você falou que 2026 é esse ponto de mutação para a humanidade do ponto de vista astrológico. Quais são as principais transformações que nós estamos vivendo e o que essas transformações nos convidam a aprender? Muito bem, Annelise, gratidão. Para nós aqui da Unipaz Chapecó é uma grande alegria também essa parceria que nos fortalece diante dessa grande oportunidade que a gente está oferecendo para as comunidades de todo o Brasil, porque sendo online isso possibilita entrarem nessa sintonia desse momento tão auspicioso que é 2026. Nós agradecemos muito pela confiança da Unipar Santa Catarina no nosso trabalho aqui em Chapecó. Estamos desenvolvendo um trabalho aqui há 25 anos e a gente está com uma turma de psicologia transpessoal e a gente já estava com essa intenção de logo abrir uma FHB, porque entendemos que a formação holística de base, a FHB, principalmente nesse momento, ela é fundamental para trazer a possibilidade, a viabilidade de um novo olhar, porque esse ano de 2026 ele traz a possibilidade da ampliação da consciência, mas nós precisamos de referenciais e nós temos seres muito sábios que já vêm trilhando esse caminho de despertar da consciência, de percepção sistêmica da vida, de visão holística e transdisciplinar, que são esses teóricos que fundaram os princípios da Unipaz, que estabeleceram as fundações da Unipaz, que é essa universidade, que é uma grande escola de consciência. E quando vocês nos convidaram para sermos parceiros, por mais que a gente esteja com tantas coisas encaminhando e de trabalho, eu nesse momento estou com bastante demanda, mas sabe quando a gente sente isso é prioridade? Isso é prioridade e isso precisa acontecer. A FHB, a formação holística de base, precisa acontecer e nós vamos fazer todo o nosso esforço aqui para que isso ocorra junto com vocês, porque a humanidade precisa de uma base referencial. Tem muita gente perdida e é bem característica desse ano, que na numerologia é o ano 1, 2026 é o 1. O planeta regente é Marte, que é o iniciador,
que determina um novo início, um novo começo, e também guerras, disputas, porque Marte ele é o guerreiro impetuoso, ele quer agir, ele sabe que ele tem que agir. E Marte é o regente de Áries, o primeiro signo, onde nós temos agora Netuno e Saturno ali, desde o início do ano, e vou falar depois sobre isso. E é o nascimento, representa arquetipicamente Ares, Marte, representa o nascimento de uma criança, de um ser, de uma nova humanidade. E ninguém pede para nascer, né, Nelise? A vida vem, ela é uma pulsão, ela vem, ela acontece. E esse ano ele é assim. E as pessoas estão muito assim. A vida, tanto individualmente quanto coletivamente, está nessa vibração, nessa vibe de posicionamento, de defesa, de se colocar, de nascer, de aparecer, de defender a vida. E esse movimento, ele é muito bonito, mas ele precisa ter consciência. A gente não pode simplesmente, porque quer fazer algo agora, então todo mundo tem que abrir espaço para eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, e acabou. Então, essa energia de Marte, de Áries, ela precisa ser bem conduzida. E a FHB é essa formação que nos dá lastro, que nos dá, que nos conduz a esse novo olhar. Ano 2026 é o ano no qual os 3 planetas transpessoais se alinham pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, centenas de anos, esse alinhamento não ocorria há mais de 100 anos, e dessa forma, quer dizer, o céu é sempre único, é um céu singular. Essa mudança, bem, a mudança de vibração que nos conduz à era de Aquário, ela já iniciou na década de 60. E existe um livro, esse livro maravilhoso do Fritjof Capra, O Ponto de Mutação, que explica esse movimento que iniciou na década de 60, que na década de 60 iniciou, mas já foi bastante barrado, porque é natural o velho paradigma segurar para que o novo paradigma não se coloque. Isso é próprio da energia da Terra, a inércia, a gente dá um passo para frente e existe uma força contrária que nos segura. Então tem que fazer um esforço para avançar, né? Uhum. Então, esse movimento já iniciou com uma série de alinhamentos planetários no signo de Aquário, lá na década de 60. Em seguida, já começaram os choques de energias que tentaram barrar esse movimento, e desde então, é, esse movimento é contínuo. E tem momentos que a força contrária é maior e tem momentos que a força contrária é menor. Na década de 80, houve mais um alinhamento muito importante, que inclusive foi denominado por vários estudiosos e espiritualistas como a Grande Convergência Harmônica, em 86, 87. E aí se intensificou ainda mais. E agora,
a partir de 2019 para 2020, quando houve um alinhamento muito forte entre Saturno e Plutão em Capricórnio, que trouxe a pandemia, né? Na verdade, desde 2008, Plutão entrou em Capricórnio e começou a demolição do sistema patriarcal. Em 2019, Saturno e Plutão se alinharam pela última vez em Capricórnio, finalizando o trânsito de 20 anos de Plutão em Capricórnio, que veio para transformar o modelo hierárquico do sistema social. E aí, em 2020, Plutão já entra, vai entrando em Aquário e se estabelece definitivamente a partir de um ano e pouco para trás. Porque Plutão ele entrou em Aquário, depois ele retrogradou e aí ele entrou definitivamente há um ano. Plutão em Aquário é a grande transformação no sistema social. No sistema social que envolve bases geopolíticas, econômicas, valores e principalmente o conceito de importância. Aquário é a coletividade, Aquário é crescer ombro a ombro, Aquário é uma consciência mais expandida e a força agora de Aquário é a coletividade, as tribos, as comunidades, os movimentos sociais, é o apoio mútuo. Toda aquela velha ideia que o patriarcado trouxe de competição, de materialismo, de separatividade, de egoísmo, de selva de pedra, né? de luta, de conquistas, custe o que custar, e de ego, de imposição do ego, isso tudo já não tem mais força. Então, quando Plutão vai ficar 20 anos em Aquário. Então, nós temos 20 anos com Plutão fazendo transformações profundas na sociedade humana, exigindo transformações. E Plutão, ele mexe com a sujeira que estava escondida embaixo do tapete. Então, Plutão está trazendo as sujeiras que eram encobertas, ligadas ao político e ao social. Aquário também é um signo ligado à política. Então, essas sujeiras que a gente está vendo, elas têm que vir à tona para serem limpas, purgadas. Plutão é isso. É transformação profunda, é transmutação, é limpeza, é purificação. Para quê? Para ficar o que é bom. Então, daqui a 20 anos é que a gente vai realmente poder olhar para trás e dizer: opa, houveram mudanças significativas. E elas já estão acontecendo. Elas já estão acontecendo. Só que isso de um ano e meio para cá começou forte, mas esse ano Saturno e Netuno entraram em Áries. Saturno também é um transpessoal. Urano, Netuno e Plutão são os transpessoais, eles mexem com as gerações. Então, quando eles se alinham, e isso é muito raro acontecer, Plutão em Aquário, o signo de Áries, Netuno em Áries, o iniciador, o signo de fogo, e Urano, há um mês atrás, entrou definitivamente em Gêmeos. Urano vai ficar 7 anos em Gêmeos, Netuno fica 14 anos em Áries e Plutão fica mais 20 anos em Aquário. Então, são signos de ar e fogo.
essa tríade, ar e fogo, forma um triângulo de forças no céu que trazem a convocação e também a possibilidade de despertar da consciência. Urano em Gêmeos é justamente a revolução do pensamento. A gente já viu do ano passado, quando abriu-se o boom das IAs, da inteligência artificial, foi quando Urano entrou em Gêmeos no ano passado, depois ele deu uma retrogradada para Touro novamente, inclusive o ano novo astrológico, 20 de março, Urano estava em Touro novamente, só que agora, um mês atrás, ele entra definitivamente em Gêmeos e vai ficar 7 anos lá. Então, agora sim, de um mês para cá, não tem mais volta e nós já estamos na onda do novo paradigma. E é agora que a Unipaz precisa acontecer de forma intensa. Tudo que a Unipaz veio plantando nesses 40 anos, né? Ano que vem a Unipaz ela completa 40 anos. Ela veio agregando conhecimento, ela criou uma base, uma teoria fundamental, e ela já está distribuindo esse conhecimento para milhares de pessoas que nesses 40 anos fizeram Unipaz. Agora, esses facilitadores, esses mestres, esses professores, esses aprendizes, porque quem faz Unipaz, né? Somos eternos aprendizes, eles têm muito o que oferecer para as pessoas. Que uma coisa central, Annelise, que eu tenho recebido assim no meu consultório, enquanto astróloga, na escola, onde eu trabalho também, as pessoas estão confusas, estão perdidas, estão com muito medo, estão ansiosas. E por que isso? Porque esse ano de 2026, o velho não funciona mais. Caiu a ficha. Às vezes Uhum, não é nem consciente, mas as pessoas já estão se dando conta que o velho paradigma, que a velha forma de olhar para o mundo e de estar no mundo e de atuar no mundo e nas relações não funciona mais. E nós uhum, precisamos então do nascimento de um novo mundo. E sim. entre o velho mundo e o novo mundo, há uma transição, o que muitos estão chamando de transição planetária. E a FHB, a formação holística de base, é uma formação que vem dar caminhos, que é como se fosse um farol, é como se fosse uma lanterna que se acende em meio à noite escura da alma coletiva. Então, aqui nós temos a Marta, do nosso conselho gestor, que é nossa focalizadora, o Felipe também, a Loreni, a Karina, a Cleomara. Boa noite, queridos. E a Marta está dizendo: fazer Unipaz é transformador. Muito. Eu fiz a FHB, para nós é o maior xodó, né? Claro que Uhum. é maravilhosa a psicologia transpessoal e outras formações que a Universidade Holística Unipaz traz, mas a FHB, ela transforma a nossa vida, né, Annelise? É. Eu até gostaria de dizer para as pessoas que estão na live que podem enviar perguntas, podem se manifestar aqui no chat, colocar as perguntas, comentar alguma Sim, coisa que gostariam que fosse comentado, alguma, né? Que a isso gente está aqui mesmo. para esclarecer. Pode continuar. Sim. Olha, a Loreni, que é nossa aprendiz da psicologia transpessoal, está falando que profundo. Sim, esse tema ele é profundo porque ele diz respeito a esse ponto de mutação, ele diz respeito a essa transformação profunda que a humanidade já está pronta para viver.
E como dizia o grande mestre Edgar Morin, que fez a passagem na semana passada, que é um dos grandes teóricos que embasaram a teoria fundamental da Unipaz, esse teórico que foi, eu fiquei sabendo essa semana que ele foi o pensador mais solicitado na época da pandemia, que foi um choque muito grande. Foi o grande choque que mostrou que a gente estava, sim, todo mundo no caminho errado, né? Quem não se deu conta disso lá naquele momento? Os cientistas, todas as grandes organizações levaram um choque, né? Tava todo mundo, sempre aquela velha história, né, Nelise? Uhum, Não, as coisas vão se organizar. Não, tem uma crise aqui. Não, mas logo vai se resolver. Não, não, isso aí logo resolve. Só que não. Depois da uhum, pandemia, a gente descobriu que o planeta Terra tem um limite. E nós chegamos nesse limite. E se a gente não mudar o olhar, se a gente não der nascimento ao novo mundo, se nós não decidirmos definitivamente que nós precisamos caminhar na direção de um novo mundo, a gente corre o risco de não sobreviver. Nós estamos no limite. A FHB, nas suas diversas disciplinas, nos seus diversos saberes, que, como a Annelise falou, vem abarcar os 4 níveis de consciência: o físico, aprender a fazer; o mental, aprender a conhecer; o emocional, aprender a conviver; e o espiritual, aprender a ser. Gente, a, a universidade que traz o contexto transdisciplinar e holístico é a escola que nos possibilita incorporar conhecimento teórico, se apropriar desse conhecimento, porque a forma como a Unipaz ensina é uma forma transdisciplinar, ou seja, a gente não aprende só com o intelecto, a gente aprende com as várias dimensões do ser, né? A uhum. gente tem a holologia e a holopraxis em todo, antes de qualquer movimento intelectual, nós temos o centramento, nós preparamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções para acolher aquele conhecimento. Ou seja, a Unipaz traz tecnologias para a gente aprender realmente, efetivamente. E eu sou professora, então eu falo isso assim com propriedade, porque a gente isso nem sempre você tem numa universidade acadêmica tradicional um professor que facilite realmente o conhecimento, o aprendizado, o processo ensino-aprendizagem. E isso é o que a gente tem na Unipaz, né? Eu tenho, a minha experiência foi assim, eu fazia faculdade de arquitetura na Universidade Federal do Paraná, que é uma das melhores do Brasil. Entrei em crise, em depressão, porque assim, me chocou muito a forma, né? Eu era assim, eu entrei na arquitetura com um sonho de estar na Federal, de sair aqui do interior, de ir para lá. Passei no primeiro vestibular, era muito estudiosa e tal. Chego lá, não me deixavam criar uma casa inspirada na bioconstrução, porque aquilo era cafona, porque os meus professores, a maioria eram engenheiros, né? Então foi assim, tanta frustração, eu acabei entrando em depressão, eu fiquei 4 anos em depressão e eu tranquei a faculdade
E eu falei para minha família, olha, eu não pretendo fazer faculdade nenhuma mais na minha vida. E fui estudar astrologia. Eu era a filha número um de estudiosa e todas as prendas do lar. Virei a ovelha negra, né? Porque abandonei a faculdade. E aí eu não ia mais voltar para a faculdade. Só que daí me falaram da Unipaz. E aí eu fui fazer a Unipaz. E aquilo revolucionou a minha mente. Depois que eu fiz a Unipaz, aí eu disse, não, eu acho que eu vou, porque a Unipaz, isso que a Unipaz tem de maravilhoso também, que a gente aprende. Nós temos a Cleomara, que é a nossa aprendiz da psicologia transpessoal, que ela entrou na Unipaz, ela disse, meu Deus, mas a Unipaz é tudo de bom, não sabia que eu pudesse encontrar tudo que eu gosto, porque lá ela já fez várias formações em terapias diversas. Eu encontrei isso tudo na Unipaz e ainda com embasamento científico, né? Então, depois que eu passei pela Unipaz, eu me dei conta, não, eu vou ter que fazer uma faculdade. E Uhum. aí eu fui para a faculdade e levei o conhecimento da Unipaz, ou seja, o conhecimento transdisciplinar e holístico, e graças a Deus a minha orientadora do meu TCC, que daí eu fui fazer pedagogia, adorou a ideia da Unipaz e me Uhum. permitiu utilizar todo o embasamento teórico da Unipaz no meu Uhum. TCC. E aí depois eu fiz duas especializações e um mestrado utilizando o embasamento da Unipaz, porque eu tive. E os professores da academia que eu encontrei se apaixonavam pelo conhecimento da Unipaz, porque eles percebiam que ali tinha algo que no espaço acadêmico tradicional não estava tendo. Então, a minha experiência com a Unipaz, ela é tão assim gratificante que eu, com quem eu posso, eu digo, vem fazer a Unipaz, né? Agora, hoje eu fui almoçar, encontrei uma cliente minha que é terapeuta, sentei com ela para convidar para fazer a FHB. Por quê? Porque esse ano é o ano de virar a chave. Gente, não tem mais como a gente continuar com o velho paradigma, né? Nós Sim, precisamos de uma visão sistêmica da vida. sim. Então, agora, Urano, por 7 anos em Gêmeos, o, a tecnologia vai avançar intensamente, intensivamente, rapidamente. Só que nós precisamos de uma mente capaz de abarcar esse movimento intenso e rico em informação, mas nós precisamos saber digerir isso. Vai ter muita gente pirando o cabeção, já tem, né? Porque é Uhum. muita tela, é muita informação. A gente está com as crianças na. Eu trabalho num centro de educação infantil, muitas crianças adoecidas em função de excesso de telas. Nós Uhum. estamos num momento, gente, que não são as crianças as viciadas em tela somente, os pais dessas crianças são viciados. Então a gente tem uma criança lá que está com várias, né? A gente chama os pais, aí a gente diz quanto tempo essa criança tem de tela. Ah, 2 a 4 horas. Uma criança de 2, 3 aninhos, 2 a 4 horas de tela. Mas como, mãe? Ah, é que lá em casa a gente usa bastante. E a gente vai falando, a gente descobre que a mãe é viciada no celular, que o pai é viciado no celular. Então, chegou nesse ponto, né? Então, chegou o momento, né? E a Unipaz tem saberes que vão não só ajudar a gente a entender a partir da neurociência, do processo ensino-aprendizagem, as questões dos saberes necessários para a educação do futuro, mas também trazer técnicas que ajudam os pais a acalmar a mente, a fazer escolhas, a tomar decisões.
é o chão mesmo, é o básico. Uhum. E a FHB é simplicidade, mas ao mesmo tempo conteúdo profundo, né, Annelise? Sim. Eu até tinha preparado algumas perguntas, mas eu acho que na nossa conversa, aqui na sua explanação, você foi respondendo cada uma delas, e então nem há necessidade de eu perguntar. Até porque as pessoas também podem fazer as suas perguntas aí se Isso, quiserem, né? E eu acho que o tema ele é autoexplicativo, porque você trouxe um assunto, mas você explanou perfeitamente o motivo pelo qual é tão importante a gente estar nesse momento, nessa força-tarefa aí para que aconteça, né? Lembrando que a formação holística de base, ela já aconteceu para muitas pessoas que estão envolvidas nesse movimento, para muitas pessoas que estarão sendo facilitadores dessa formação, né? Que já são mestres em várias cadeiras, né? E que fizeram a formação holística de base como embasamento para esse olhar mais abrangente e holístico da vida, né? Mas para quem está nos acompanhando ou para quem vai nos acompanhar, porque esse vídeo vai reverberar, nós vamos deixar ele salvo, eu vou deixar ele salvo lá no YouTube também, da Unipaz Santa Catarina. Vamos compartilhar aqui no nosso YouTube, vou colocar vocês no nosso Instagram, vou colocar a Unipaz Chapecó também como colaborador para que fique também lá na Unipaz Chapecó. O que você diz para as pessoas que estão nos acompanhando além, é claro, de fazer a formação holística de base, mas que precisa também alinhar a sua vida de forma mais consciente com esses novos tempos. Qual a mensagem ou orientação que você deixa, assim, para inspirar as pessoas nesses próximos anos, né? Nessa sim. próxima vida, porque assim, mesmo que nós vamos ter a formação holística de base por 15 meses, vamos tentar integrar esse conhecimento, essa vivência na nossa vida, mas tem aquelas pessoas que não vão estar fazendo, e também a gente sabe que como nós estamos no plano físico, somos humanos, né? Qual o seu recadinho assim para o dia a dia, aquele segredinho de receita, assim? Eu sempre procuro falar para as pessoas, até as que vêm fazer um mapa astrológico comigo, que o maior investimento para a nossa vida diária, para a nossa jornada em todas as áreas, é a meditação, é o silêncio ao acordar e à noite também, antes de dormir, ter uma conexão de agradecimento, de uma oração, né? Com o grande mistério, essa conexão com o grande mistério. E especialmente nesses próximos 7 anos, nos quais nós teremos esses 3 planetas transpessoais alinhados, e eles estão nos convocando, eles não estão nos convidando, eles estão nos empurrando, assim. Vai, porque é a hora de acordar. Então, a gente vai ter muita gente acordando, né? Edgar Morin fala que esses que já estão acordados vão ajudar a acordar os outros, né? Mas vai ter muita gente que não vai conseguir acordar porque está pegado ao velho mundo e não quer soltar. Então, nós estamos em meio a um período caótico entre o velho e o novo mundo, e é muito fácil a gente se dispersar.
É muito fácil a gente desanimar, é muito fácil a gente adoecer, é muito fácil a gente se angustiar, é muito fácil a gente se apavorar. E é mais desafiador a gente manter o centramento. Porém, agora nós precisamos manter o centramento. A gente precisa fazer o máximo possível para manter o centramento e o máximo possível para sair menos do centramento, né? A gente vai sair, mas a gente volta rapidinho, né? Porque quando a gente está fora do centro, quando a gente está muito exposto a esse caos, tudo parece muito difícil, muito desafiador, quase impossível. Mas, como dizia Edgar Morin, se você não confiar no impossível, você não vai atingir ele. Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa manter a fé, né? E, e eu gostaria de trazer como uma mensagem final um poema do nosso reitor, o Roberto Crema, que para mim é um resumo desse gráfico astrológico que eu criei lá no início do ano novo astrológico, onde eu quis colocar todas as mensagens, né? Inclusive a Annelise colocou ali no nosso Tá. folder, né? No nosso card. E para mim esse poema, bom, esse livro, né? Para quem puder ler, é um livro assim que é escrito por um físico, mas ele é escrito de uma forma que a gente consegue entender numa boa, vai ter que ler um pouco devagar e tal, mas esse livro, ele é muito inspirador e quem não tiver tempo para ler ou inspiração, assista o filme. Tem o filme O Ponto de Mutação, onde três pessoas especiais, uma cientista, um candidato a presidente da República dos Estados Unidos e um poeta se encontram numa cidade medieval da França e começam a falar sobre as grandes crises que o mundo, pelo qual o mundo está passando e Uhum. caminhos possíveis para encontrar soluções, vida, criatividade. Então, a gente se vê muito nessas três figuras, sabe? Que são Uhum. figuras arquetípicas, né? E é um Uhum. filme que já foi feito, é uma espécie de documentário que já faz um tempo, mas ele é muito atual. Então, eu sugiro que vocês assistam, de repente, fazer um cine pipoca, assistir com a família, assistir com os amigos, depois debater. E ter esse livrinho, tem também resumos desse livro, né? Que Uhum. inclusive ele traz aqui atrás uma fala de muita esperança do Fritjof Capra, que ele traz aqui todo o problema na área política, na área ambiental, na área social, na área comportamental. Ele fala, mas no final, na última página, ele diz assim: enquanto que é importante a gente ter clareza de que enquanto a transformação está ocorrendo, a cultura declinante recusa-se a mudar. O velho mundo recusa-se a mudar, aferrando-se cada vez mais obstinada e rigidamente às suas ideias obsoletas. As instituições sociais dominantes tampouco cederão seus papéis de protagonistas às novas forças culturais, mas seu declínio continuará inevitavelmente e elas acabarão por desintegrar-se, ao mesmo tempo que a cultura nascente continuará ascendendo e assumirá finalmente seu papel de liderança. Uhum. Ao aproximar-se o ponto de mutação, a compreensão de que as mudanças evolutivas dessa magnitude não podem ser impedidas por atividades políticas a curto prazo fornece a nossa mais robusta esperança para o futuro.
E aí ele coloca esse gráfico. E assim ele termina o livro. E ele explica então que o velho paradigma, ele ele está em decadência. Aqui atrás ele iniciou, ele subiu, ele chegou ao ápice e agora ele está descendo. E o novo paradigma começou há pouco tempo, mas está subindo. E quando eles se encontram aqui, que é o ano 2026, aí não tem mais retorno. E aí ele ilustra com um hexagrama do I Ching que diz assim, o I Ching que é do Tao, ao término de um período de decadência, sobrevém, ao término de um período de decadência, sobrevém o ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas esse não é gerado pela força. O movimento é natural, o movimento do novo é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. Então, o Fritjof Capra, que é um físico holístico, ele fala muito da visão holística aqui, ele é esperançoso. Eu também sou esperançosa. Pierre Vai, o nosso grande mestre, né? Que foi o grande pioneiro, junto com Jean-Yves Leloup, como é que é? Patrick Tonnet, que foram os grandes precursores. Agora a gente tem o Roberto Crema na, 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 na reitoria já desde o início também e está conosco. E aí eu gostaria de finalizar com um poema dele, que, como eu falei para vocês, para mim é a síntese desse ano 2026, que é o ponto de mutação. Quando ele diz assim: mudar o mundo é mudar o olhar. É chegada a hora de a gente mudar a forma como a gente olha para o mundo. Mudar o mundo é mudar o olhar, do olhar que estreita e subtrai para o olhar que amplia e engrandece. Do olhar que julga e condena para o olhar que compreende e perdoa. Do olhar que teme e se esquiva para o olhar que confia e se atreve. Do olhar que separa e exclui para o olhar que acolhe e religa. Todos os olhares num só olhar. O olhar da inocência e o olhar da vigilância. O olhar da justiça e o olhar da misericórdia. Todos os olhares num só olhar. Olhar de criança que brinca na primavera, olhar de adulto que labora no verão, olhar de maduro que oferta no outono, olhar de prece e silêncio no inverno. O olhar de quem nasce, olhar de quem passa, olhar de quem parte, olhares da existência no olhar da essência, todos os olhares num só olhar. Dançar de roda na órbita do olhar. Dançar de guerreiro em volta da fogueira do olhar. Dançar de ser no olhar do amor. Dançar e brincar de olhar. Olhar o porvir, do instante que nasce, no coração palpitante da transmutação. Viva o novo olhar. Olha a vida de novo. Novo olhar, novo viver. Mudar o mundo é mudar o olhar. É auto-olhar. É ousar viver, é amar viver, é viver para amar. Só então partir para o grande olhar. Todos os olhares num só olhar, num mesmo olhar, supremo olhar, olhar. Não é a síntese, É, Annelise? e assim, ó, o Felipe Vila Sanches aqui fez uma pergunta que eu vou me atrever a responder, se você me permite, com essa
Brilhante poesia, que eu também acho que já é quase uma resposta, Felipe, à sua pergunta, porque você diz assim: se nos encontramos em uma condição de indivíduo, por vezes nos percebemos fragmentados em processos humanos, mas de uma forma mágica sentimos a presença profunda de algo que interliga tudo. É até voltarmos a nos desconectar dessa condição. Como a FHB pode nos ajudar a trazer esse equilíbrio nessa gangorra emocional e de percepção da vida? E eu entendo, Felipe, pelo meu ponto de vista, a resposta veio na poesia do Roberto Crema, mudando o nosso olhar, porque a gangorra emocional, os problemas do mundo, eles vão permanecer, eles são da natureza humana, são da condição terrena, e essa gangorra emocional que acontece com o mundo, ela sempre vai ter ciclos e sempre vai ter essa gangorra. Mas nós mudando o nosso olhar, e é o que a FHB nos traz, é a mudança interna, é de como nós vemos. E através do nosso ponto de vista, nós percebemos e conseguimos entender os outros pontos de vista, daquele que vê de uma forma e daquele que vê da forma contrária, sem que nós nos identifiquemos com aquilo ou compremos a briga, porque na verdade a nossa proposta é de paz, não de polaridades. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Qualquer coisa a Rosa também pode complementar. Não, tá perfeito. É bem o que eu penso dessa mesma forma. Grata, Felipe. E temos também a manifestação da Loreni, que diz assim: eu estou descobrindo um novo mundo. Ela está fazendo a psicologia transpessoal. Loreni é uma professora de educação infantil também. E Uhum. ela diz: estou descobrindo um novo mundo e ampliando o olhar sobre tudo. E já estou na FHB. Ela já se inscreveu também na FHB. Gratidão, Que que bom. maravilha! A Seja minha bem-vindo. alegria é ver professores fazendo a FHB. Eu fico Sim, feliz de ver todo mundo. Agora, quando eu vejo um professor, daí eu fico 100 vezes mais feliz, é, porque eu sei que esse professor vai ser um multiplicador na escola. E é o isso. que a gente mais precisa agora na escola. E você falou do filme, eu já achei o filme aqui e coloquei o link aqui Ai, nas nossas maravilha! conversas. Mas depois, na descrição desse vídeo aqui, que vai ficar salvo, também vou colocar lá na descrição, porque é um filme de Ótimo. 1990, ele está liberado nas redes e Tá no vocês YouTube, né? podem assistir tranquilamente e tirarem suas próprias conclusões. Talvez até o Porque livro já tenha disponível em PDF, porque ele é um best-seller. Ele se é, tornou um best-seller logo que ele foi lançado. Ele é E muito bom. o bom da Unipaz é isso, a Unipaz te convida a ver, a ler e a tirar as suas próprias conclusões para entender o seu ponto de vista, né? Porque cada um de nós temos um olhar. Exatamente. É Que isso aí, bom. muito obrigada, então, Rosa Cris, pela sua participação, agradeço. E encerramos aqui, por enquanto, essa nossa live, né? E esperamos que logo nos encontremos na FHB e em outros momentos aí divulgando e participando desses movimentos que a Unipaz nos proporciona, tá bom? Gratidão, Muita paz para Annelise. você. Para vocês também. Grata a toda a equipe gestora aí da Unipar Santa Catarina. Estamos juntos. Gente, não percam a FHB. É tudo de bom e vai ser uma jornada linda, uma jornada de apoio nesses tempos desafiadores. Isso é o mais gostoso de tudo, é saber que uma vez por mês
a gente vai se encontrar em tribo, a gente vai se apoiar, a gente vai ter novos saberes que iluminam a nossa jornada em tempos desafiadores. Então, aproveitem, o preço está muito acessível, a gente já pensou nisso, de preços acessíveis para facilitar, porque o desafio também é econômico. Mas, Claro, gente, é um investimento certo, podem ter certeza que é um grande investimento na vida da gente, né, isso Nelise? aí, isso aí. Isso aí, muita paz, Muito gratidão e obrigada, vamos muita lá. paz. Até, até. Boa Até noite a mais. todos. Grata Até. e boa noite a todos.